A todos, sejam bem-vindos. Sei que muitos de vocês cortaram o almoço para estar aqui com a gente, então vamos falar um pouquinho de pesquisa clínica. Agradeço a presença de todos. O que eu preparei aqui, são alguns slides para orientar um segmento aqui de algumas informações, de um conteúdo para embasar o que depois a gente pode abrir para um bate-papo, tá? Vocês podem fazer perguntas, me interromper, a gente fala, comenta, tá bom? Mas eu acho que vai ser interessante se em algum momento a gente tiver um pouco de troca, então, por favor, se surgirem perguntas, façam, porque aí a gente vai tendo uma apresentação um pouquinho mais dinâmica, tá bom? Bom, deixa eu estar aqui o passador de slides. Meu nome é Fernando de Rezende Francisco, como está aqui. Eu sou gerente executivo da Abracro. A Abracro é a Associação Brasileira das CROs, que são as organizações representativas de pesquisa clínica, que são prestadores de serviço, são empresas especializadas a apoiar a condução de um estudo clínico. Tá? E qual é o objetivo hoje desse nosso encontro? Tá? O que eu trouxe para vocês aqui, quero falar um pouco de pesquisa clínica no Brasil, dar um cenário, trazer alguns números e falar das oportunidades que a pesquisa clínica traz. Num primeiro momento, quando conversamos com a organização do evento, seria uma aula que seria num painel de oncologia, e aí a gente abriu isso, então a gente trouxe um conteúdo aqui que vai abarcar, na verdade, todas as áreas terapêuticas. Então a gente vai pontuar alguma coisa de oncologia, de algumas outras áreas, mas a aula em si vai falar do cenário total da pesquisa clínica, tá? E informações para todas as áreas terapêuticas. Essa aqui é a nossa agenda aí para os próximos 30, 40 minutos. É uma apresentação inicial, depois eu falo das oportunidades, do cenário da pesquisa clínica e as oportunidades no país, como que a gente pode chegar num ambiente de pesquisa clínica no Brasil muito mais atraente, com um volume muito maior de estudos, e aí a gente conclui falando como participar. Mas o mais importante é mostrar para vocês que a pesquisa clínica ela pode ser um grande auxílio no dia a dia do médico, tá? Porque o médico se o médico decide na sua carreira que vai ser cirurgião, ele vai ser cirurgião, neurocirurgião, ou ele vai trabalhar com cardiologia, ou ele vai trabalhar com a ginecologia, ele quer estar num consultório, ele quer estar num hospital, ele quer ter uma clínica própria, enfim. A pesquisa clínica ela pode andar em paralelo com todas essas atividades médicas. E ela vai trazer mais informações, ela vai agregar na carreira dos profissionais de saúde que estiverem envolvidos com ela. Por quê? Porque a pesquisa clínica é a etapa final da ciência, do desenvolvimento de novos medicamentos e novos tratamentos. Então, com certeza, vai agregar bastante. Então, vamos lá. Vamos passar aqui em alguns slides. Primeiro, eu vou apresentar a Abracro, que é uma associação fundada em 2005, e aí em 2006 começou a operar, como está aí. E a gente tem hoje 23 empresas associadas. E por que a gente existe? Por que a Abracro, qual é a função dela? Nós temos algumas missões. A gente tem, por definição, por que as empresas procuram a gente, querem se associar à Abracro? Principalmente por essas razões que estão aqui. Então, nós procuramos encorajar e apoiar a pesquisa clínica. O que nós estamos fazendo aqui hoje é isso, tá? Nós estamos encorajando a pesquisa clínica. A nossa ideia é falar de pesquisa clínica para médicos ou futuros médicos que ainda não atuam na área. Esse que é um dos nossos objetivos aqui. Nós promovemos educação continuada, a Abracro promove cursos, muitos cursos online, alguns eventos, sempre preocupada com conteúdo. Levar informações atualizadas, levar informações que possam agregar aos profissionais que participam dos nossos eventos. Nós fomentamos troca de experiência dentro de casa, então, entre as empresas associadas, temos comissões técnicas que discutem muito o cenário da pesquisa clínica, ou seja, como estão os trâmites regulatórios, o que pode melhorar. E o nosso papel como associação é pegar essas informações e levar para a Anvisa, levar para o Conselho Nacional de Saúde, o Ministério da Saúde, enfim, representar as empresas e propor melhorias para todo o nosso sistema. Tá? E, por fim, a gente dissemina informações do setor. Nós temos um site aberto que mostra quantos estudos estão sendo conduzidos, divididos por áreas terapêuticas, como estão os prazos para aprovarem esses estudos, enfim, uma série de coisas.
Bom, vamos lá, vamos começar com um pouquinho de definição, né? O que é a pesquisa clínica? Né? O slide está grande aí com muita informação, mas eu resumo para vocês. Pesquisa clínica é aquela etapa no desenvolvimento de um novo medicamento em que a gente vai fazer testes com esse medicamento em seres humanos, né? E a gente vai averiguar eficácia e segurança, tá? Em suma, é isso que é a pesquisa clínica. Tá? Então, basicamente, é quando a gente entra numa etapa do desenvolvimento de um medicamento em que a gente vai contar com os voluntários nos estudos, né, e vamos fazer os testes, então, em humanos. Essa é a pesquisa clínica. E aqui tem um gráfico interessante que mostra para a gente o seguinte, né, é como se fosse um funil deitado. E o que ele está mostrando? Do lado de cá é quando a gente começa e inicia o desenvolvimento de um novo medicamento. Ou seja, você sai de uma lista, de uma quantidade grande de possíveis ativos, né, que você vai começar a testar, para ver qual deles vai ter efeito naquela doença, ou naquele alvo terapêutico que você está estudando. Então você começa a fazer testes com muitos leads, muitas moléculas, né, e conforme você vai fazendo, você passa de uma etapa de validação do alvo terapêutico, do screening do composto, enfim, você vai andando nessa escala, você sai desse ambiente in vitro, em que você faz essa análise toda, esse desenvolvimento todo em laboratório, né, in vitro, sem o envolvimento de nenhum ser vivo. Você tem aí os modelos celulares, e aí você vai caminhando nesse desenvolvimento, você começa a ter os modelos animais, começa a fazer os testes para verificar a segurança do medicamento, doses tóxicas, uma série de coisas, até que você vai chegar na fase clínica, que ali está representado pelo fase 1. Né? Até então, tudo que aconteceu antes nós chamamos de pré-clínico, e o que acontece depois, quando você vai testar em seres humanos, nós chamamos de fase clínica. E nessa fase clínica você pode dividir em fase 1, fase 2, fase 3, enfim, depende das características do teste que vai ser realizado. E essa fase clínica, dentro dessa cadeia do desenvolvimento de um medicamento, que hoje a gente estima que deve custar cerca de 1 a 2 bilhões de dólares e leve de 10 a 15 anos, a fase clínica é a fase mais importante. Em que sentido? Onde você tem o maior consumo de tempo e de recursos financeiros. Tá? É mais importante nesse sentido, porque você não consegue fazer o desenvolvimento de um medicamento pulando etapas. Né? Hoje em dia nós não conseguimos fazer isso. Você não começa um estudo de um novo medicamento pelo teste clínico. Você só chega no teste clínico vencidas as etapas pré-clínicas. Bom, e o que a gente quer estudar? Né? Quais são os grandes desafios que nós temos? Aqui, o que eu mostro nessa imagem é o seguinte, a gente tem uma série lá em cima, né? Então a gente tem uma série de compostos que podem ter uma ação terapêutica, desde uma pequena molécula, eu coloquei aqui em Daltons, né? Tem cerca de 180 Daltons, por exemplo, um ácido acetil salicílico, né? Uma aspirina, até você tem hoje lá na outra ponta terapias celulares, em que a sua medicação é uma célula inteira, tá? E se formos comparar isso em tamanho, é mais ou menos, fazendo uma analogia aqui com o futebol, é como se estivéssemos falando na ponta de cá uma bola de futebol e do lado de lá um estádio de futebol. Né? Ou seja, fisicamente, esse já é um grande desafio. Imagina que isso dentro do organismo, como eles vão ter processos, né, farmacológicos, farmacocinéticos bastante diferentes. E o desafio também, o delivery system, ou seja, como eu vou fazer como que eu vou aplicar essa medicação no indivíduo, né? E aqui tem uma série de possibilidades. Eu posso fazer um PET dérmico, eu posso fazer injetável, eu posso fazer uma cápsula, um comprimido, tá? Então, nesse contexto, é que a pesquisa clínica é uma etapa importante, porque ela é crucial para que a gente consiga juntar essa nova medicação com uma forma de você fazer a administração dessa medicação, e aí lá na ponta você vai medir segurança e a eficácia desse desenvolvimento. Bom, aqui nesse diagrama eu mostro para vocês de uma maneira geral os macro participantes de uma pesquisa clínica. De um lado eu tenho o patrocinador. Patrocinador é o nome que se dá dentro de um estudo clínico, aquele que é o detentor da molécula.
Pode ser uma instituição pública? Pode. Pode ser uma instituição privada? Pode. Tá? Aqui entram, por exemplo, as indústrias farmacêuticas, eles são os patrocinadores da pesquisa clínica. E lá na outra ponta é o centro de pesquisa. Essas são as duas partes fundamentais quando a gente faz uma pesquisa clínica. E no centro de pesquisa é onde a gente vai conversar com o paciente, que vai se tornar um voluntário de pesquisa. Dentro do centro de pesquisa eu tenho a liderança de um médico, então eu tenho uma equipe que é uma equipe de profissionais da saúde, eu tenho enfermeiros, eu tenho farmacêuticos, mas eu tenho que ter um investigador que é o líder. Então, dentro da pesquisa clínica, o médico é chamado de investigador principal. A depender do tamanho do centro de pesquisa e o tamanho da pesquisa, eu tenho um investigador principal, eu tenho sub-investigadores, que são médicos que vão apoiar aquele médico principal na condução do estudo clínico. E as CROs, que são as empresas em que a gente trabalha na Bracro, elas estão no meio aí desse diagrama. Então, são os prestadores de serviço, que são especializados em operações clínicas, na área regulatória, na área de importação, logística, enfim. São esses prestadores de serviço que vão ajudar no desenvolvimento, né, na realização dessa pesquisa clínica. Aqui é só uma definição do que é uma CRO, mas eu acho que eu já falei bastante, né, do que a gente faz. Aqui, aproveitando o mesmo desenho de diagrama, só para ilustrar que quando você começa uma pesquisa clínica, o que você vai entregar lá na ponta está baseado em dados. Tá? Ou seja, você começa uma pesquisa clínica, qual vai ser a conduta médica? A conduta médica ele vai ter que seguir estritamente o que está desenhado dentro de um protocolo de pesquisa. Né? Esse protocolo de pesquisa ele vai definir quais são, como deve ser conduzido o estudo, quantas visitas o paciente tem que fazer, o que vai ser feito em cada visita, quais são os exames que eu vou fazer. Ou seja, toda a regra do jogo está dentro do protocolo. E uma das coisas mais importantes que tem dentro do protocolo são os critérios de inclusão e exclusão. E isso vai mostrar para o médico qual paciente pode participar do estudo e qual não pode participar do estudo. Tá? Seguindo o protocolo, você vai, o paciente ele começa a frequentar as visitas, né, ele vai nas consultas, você vai coletar dados, vai administrar a medicação, e vai começar essa coleta de dados que aí sim, essa coleta de dados, depois é feita uma análise estatística, e aí que a gente vai entender, o medicamento ele foi seguro, ele foi eficaz, ou não foi seguro, não foi eficaz, tá? Então são os dados que vão guiar toda essa pesquisa, ok? É importante falar, tanto é que está no centro dessa imagem, que são as boas práticas clínicas, ou seja, a gente tem hoje, isso vem sendo desenvolvido aí nos últimos 70, 80 anos, regras muito rigorosas para a condução de uma pesquisa clínica. Então, a pesquisa clínica ela tem que seguir padrões sanitários bem definidos e padrões éticos também muito bem definidos. Tá? Porque é sempre importante a gente pensar naquele voluntário de pesquisa, ou seja, o paciente, quando ele entra numa pesquisa clínica, ele é um voluntário, ele passa a ser chamado de um sujeito de pesquisa. Nós temos sempre que prezar pela segurança desse sujeito de pesquisa e para isso que a gente tem regras éticas muito rigorosas. Bom, aqui é uma coisa um pouco mais detalhada. Tá? O que nós precisamos para a realização de um estudo clínico? Primeiro, a gente precisa de um patrocinador. A gente precisa de alguém que tenha uma medicação e que diga assim, eu quero testar essa medicação em uma determinada condição. Tá? Eu posso estar falando de uma medicação nova ou eu posso estar falando de uma medicação já conhecida, mas para uma nova indicação. Então, ou seja, eu preciso desse patrocinador, eu preciso de um produto de investigação que vai ser investigado, né? E esse produto é a medicação, enfim, que vai ser investigada para a gente saber se ela funciona ou não funciona para aquela determinada doença. O protocolo de pesquisa, que é como eu comentei um pouco, que traz a regra do jogo, ele é que vai definir o que vai ser feito no estudo. E aqui é importante frisar, por que o protocolo é tão rigoroso e precisa ser seguido à risca? A maioria dos estudos eles são multicêntricos. Dificilmente eu vou conduzir uma pesquisa clínica em um centro de pesquisa apenas. Né? Eu vou conduzir em vários centros. É importante que o protocolo seja seguido em todos os centros. Ou seja, não importa se o paciente estava num centro de pesquisas aqui em São Paulo, em Porto Alegre, no Rio de Janeiro ou em Natal.
né? Eu tenho que ter certeza que o paciente de Natal ele seguiu a mesma regra do jogo do paciente de São Paulo, de Porto Alegre, por aí vai. Tá? Nós temos aí as CROs e os prestadores de serviço, né? Existem casos de estudos sem os CROs, sem as CROs envolvidas? Sim, existem. E quando isso existe? Estudos pequenos muitas vezes, o que a gente chama de iniciativa dos investigadores, às vezes são estudos propostos pelos próprios médicos, eles não necessariamente precisam de um amparo de uma empresa por trás, às vezes é um estudo de um centro só, né, um centro de pesquisas único. Então, muitas vezes, nesses casos, você não utiliza o serviço de uma CRO. Ou quando você tem uma indústria farmacêutica que tem uma área de pesquisa muito desenvolvida e que, para a condução de algum estudo, ela opte por não contratar uma outra empresa. Tá? Então, em alguns casos, você pode não ter uma empresa aí envolvida, uma CRO envolvida. E o mais importante, o centro de pesquisa, né, que é lá onde está o investigador principal e a sua equipe. O centro de pesquisa é importante que ele sempre seja colocado no centro de um estudo clínico. Por quê? Porque é lá que o paciente voluntário vai se envolver com a pesquisa. Né? Então, é muito importante que todas as partes trabalhem de tal forma que o centro de pesquisas esteja muito bem preparado, né, para participar do estudo, para receber o paciente, para explicar o estudo para o paciente, para ver se ele quer ou não se voluntariar. Tá? Então, o centro de pesquisa, sem dúvida nenhuma, está no centro dessa nossa dinâmica de um estudo clínico. E o centro de pesquisas, os maiores, eles têm uma estrutura grande, né? Há centros de pesquisa em que você tem a condução de dezenas de estudos ao mesmo tempo, então isso requer que tenha uma estrutura administrativa também para tudo isso, para contratos, para agendamentos, enfim, para uma série de coisas, e nós temos os centros de pesquisa menores, tá? Todos eles igualmente podem fazer parte de um protocolo de pesquisa, tá? Todos eles vão estar aptos, certamente, a participar de pesquisas clínicas diversas. Nesse nosso cenário de estudo clínico, tem as instâncias regulatórias também. As instâncias regulatórias são fundamentais porque elas definem, tá? Elas definem as regras do que pode ser feito, do que não pode ser feito. Né? Então, as instâncias regulatórias eu posso entender a Anvisa, por exemplo. Né? Aí eu destaco as normas éticas. Nós temos instâncias éticas. Um estudo clínico, antes de começar, ele precisa ser aprovado por um comitê de ética em pesquisa. Dependendo do tipo de estudo, ele também é aprovado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Então, hoje no Brasil, a gente ainda tem aí uma dupla avaliação ética para estudos, o que não é muito bom na prática, tá? Porque você demora mais para aprovar, enfim, eu vou chegar nesse ponto daqui a pouco, mas a gente tem essa aprovação ética e tem que ter uma aprovação sanitária também. Tá? E também, destacando aqui, o que é importante para uma pesquisa clínica é o voluntário, o participante do estudo. Ele é fundamental. Sem o voluntário, sem o participante, a gente não consegue conduzir estudo clínico nenhum. Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho como está o cenário hoje no Brasil para a pesquisa clínica. Os centros de pesquisa, como o mapa está mostrando, eles estão concentrados. Esse é um dado da Anvisa, está naquele relatório ali de 2020, 2021. Os centros de pesquisa hoje eles estão muito mais concentrados no Sudeste e no Sul do país. Tá? É gritante o número, no Sudeste são 214 centros de pesquisa, né? Que é mais do que a soma de todas as outras regiões. E nós temos muitas iniciativas no país tentando mudar esse quadro. Sociedades médicas que estão tentando levar mais pesquisa clínica, né, para longe desses centros, por várias razões. Né? E uma delas que é muito importante é para você ter mais envolvimento de profissionais da saúde em centros com a pesquisa clínica e também você ter uma diversidade diferente. Ou seja, é importante que a gente tenha a participação de brasileiros de todas as regiões, não apenas do Sudeste ou concentrados no Sudeste. Aqui é para ilustrar também a distribuição de médicos, né? Então, se a gente pudesse colocar aí uma sobreposição de mapas, a gente vai ver que é bem parecido, ou seja, a gente tem uma grande concentração de médicos aqui sul, sudeste, né? Isso faz a gente entender um pouquinho por que a gente tem mais centros de pesquisa aqui.
E uma das razões nesse nosso encontro aqui hoje no Congresso da MB é para falar isso, né? Falar, olha, é o momento da gente expandir. A pesquisa clínica tem uma fronteira que é bem menor do que a fronteira do país. A gente tem que quebrar essa fronteira, né? Tem que aumentar a quantidade de centros no Nordeste, no Norte, né? E por todo o país. Bom, onde que nós estamos na pesquisa clínica, né? Então isso aqui, olha, nesse quadro maior a gente consegue ver onde está o Brasil no mundo, tá? Então é o maior PIB da América Latina, é o 5º país no mundo com a maior quantidade de indústrias farmacêuticas, isso é um dado importante, é a 5ª maior população do mundo, né? 7º maior mercado farmacêutico, então quando a gente vai olhar para vendas, né, o 7º maior mercado farmacêutico, 12º maior PIB do mundo, então uma economia de bastante destaque no mundo, né? Maior população economicamente ativa da América Latina, maior população urbana da América Latina, ou seja, estamos ali, né, entre os 10 primeiros, 12 primeiros lugares, mas quando olhamos para a pesquisa clínica, nós estamos lá em 20º, e é um número que oscila, às vezes 20º, às vezes é 25º, tá? Mas nunca mais próximos, sempre mais distantes. E por que isso acontece? Tá? Essa é uma pergunta, por que isso acontece? E tem várias razões para que isso aconteça. Uma delas é, a gente hoje no Brasil, a pesquisa clínica, apesar de ser um setor muito importante, né, importante do ponto de vista científico, do ponto de vista econômico, infelizmente a gente ainda demora muito para fazer todo o processo de aprovação de estudos, né? A gente, na instância ética e mesmo na sanitária, demora-se muito para avaliar. E a pesquisa clínica precisa correr. Vocês lembram daquele primeiro gráfico, daquele funil, né? Tempo é dinheiro, ou seja, quanto antes a medicação chegar no mercado, melhor para aquele patrocinador, né, para a indústria farmacêutica. Ou seja, quando ela vem fazer pesquisa no Brasil, ela fala, poxa, mas demora tanto para aprovar, quer saber, eu não vou fazer meu estudo no Brasil, eu vou fazer em outro país. Vou fazer na Polônia, eu vou fazer na Austrália, eu vou fazer no Japão, e acabam vindo menos estudos para cá. Tá? Aqui um gráfico para mostrar para vocês, mais ou menos pelas áreas terapêuticas, como estão divididos, né, os estudos clínicos. Oncologia desponta ali com cerca de 25%, depois vem doenças infecciosas, sistema nervoso central, doenças autoimunes e por aí vai. Tá? Essa é uma das fontes de informação. Eu vou mostrar para vocês agora uma outra tabela com uma informação parecida, mas que veio desse site aqui, que é o clinicaltrials.gov, é um site do governo americano em que você tem registro das pesquisas, dos estudos conduzidos pelo mundo, e a gente gosta muito de usar o dado desse site. E o que ele mostra para a gente? Olhando a tabela azul, ele mostra para a gente que no mundo, né, nós levantamos esses dados em setembro agora, já haviam sido realizados quase 430 mil estudos. Destes, o Brasil participou de quase 9 mil, 8.882. Isso é um percentual pequenininho, 2%, 2,07% dos estudos. Né? É muito pouco. Lembra daquela outra informação? Nós temos uma das maiores populações mundiais, é um mercado farmacêutico importante, é uma economia importante. Por que a nossa fatia é tão pequenininha? Né? Tem espaço para a gente crescer. Então, se a gente olha os dados globais, por área terapêutica, por exemplo, a oncologia, nessa fonte de informação, ela é responsável por 21,54% de todos os estudos. No Brasil, a oncologia representa 1,63%, ou seja, a fatia é menor ainda. Se de todo a gente tem uma fatia de 2%, quando a gente olha para a oncologia, que é a maior área de estudo, nossa fatia é menor ainda. Né? E um pouco do que explica isso é o fato do que eu falei. A gente demora a aprovar um estudo. Né? E a gente sabe que na oncologia os estudos eles precisam ser aprovados com rapidez. Quando é um estudo fase 1, fase 2, por quê? Muitas vezes o paciente está numa situação em que você tem que incluí-lo logo no estudo. Né? Porque às vezes você só está fazendo o estudo para ver se melhora a qualidade de vida na sobrevida ou se aumenta levemente a sobrevida. Então os estudos eles têm muita pressa para começar. Então isso que deixa o Brasil um pouquinho mais de fora. Tá?
Enfim, aí tem as outras áreas terapêuticas. E quando olhamos para a Covid, olha que interessante, o Brasil participou de quase 4% de todos os estudos que envolviam Covid. Ou seja, dobramos a nossa participação, né? Se no global a gente participa de 2% dos estudos, quando tiramos uma foto só da parte de Covid, nós participamos de 4%. Dobrou a nossa participação. Isso se deu por quê? Basicamente porque durante a pandemia nós tivemos a aprovação dos estudos da noite para o dia. Em 36 horas, 72 horas, a gente conseguia submeter um estudo, né? Anvisa e a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa avaliavam com rapidez, né? Não deixavam de ser rigorosos, mas avaliavam com rapidez e a gente conseguia em uma semana começar um estudo. E isso colocou o Brasil de novo no mapa, né, da pesquisa clínica internacional. Ou seja, com uma leve mudança interna aqui no país, a gente vai conseguir dar um salto na pesquisa clínica, assim, um salto gigantesco, tá? Dobrar o tamanho, dobrar a quantidade de estudos conduzidos aqui. E aqui, curiosamente, peguei uma fatia agora do nosso histórico de um ano, né, de agosto de 2021 até julho agora de 2022, e mostra que o Brasil está perdendo participação global, ou seja, se no histórico geral nós tínhamos 2%, agora nós temos 1,19%. Então é uma situação preocupante, por um lado, né? Mas são dados que mostram para a gente o potencial, ou seja, com uma leve mudança na Anvisa, com a contratação de mais servidores para trabalhar lá, e uma leve mudança na instância ética, como, por exemplo, eles passarem a atuar dentro do Ministério da Saúde, nós vamos conseguir acelerar o processo, né, e trazer muito mais estudos clínicos para o país. Bom, aqui é um gráfico mostrando, né, esse nosso potencial. A gente consegue sair lá da 20ª posição e ir para a 10ª posição, se fizer alguns ajustes, né? E aqui, esse dado eu gosto muito de mostrar que, ou seja, se o Brasil vai para um cenário de protagonismo na pesquisa clínica, né, sai lá de 20º lugar para 10º lugar, por ano nós vamos conseguir envolver mais de 55 mil pacientes por ano. 55 mil pacientes. É um estádio de futebol lotado de pessoas doentes, vulneráveis, que vão ter acesso, né, a uma tecnologia de ponta, vão ter a oportunidade de participar de um estudo, né, de pesquisa clínica. É uma diferença muito grande, né? E quando olhamos para o nosso setor de saúde, faz a diferença. E a gente pode olhar aqui também, que é um estádio de futebol também de profissionais de saúde, né? Discutiu-se muito recentemente o piso salarial da enfermagem, né? Pesquisa clínica é uma área que tem bons salários, né? Então, ou seja, se a gente consegue por ano mais 50 mil empregos para profissionais da saúde, não vai resolver o problema do país todo, mas é um bom começo, né, para a gente resolver essa situação também. Sem falar dos investimentos diretos, indiretos na economia, né, coisas da casa de bilhões. Bom, então vamos lá. E como que a gente consegue melhorar esse cenário, né? Existem alguns caminhos. Um deles é por lei. A pesquisa clínica, apesar de ser tão importante, e nós vimos agora na pandemia, né, pesquisa clínica é uma área estratégica para o país. Discutimos vacinas, né, aquela briga, mas vem a vacina daqui, vem a vacina dali, a gente vai desenvolver a nossa vacina, né? Se tivermos uma área de estudos clínicos muito bem sólida, né, no país, nós conseguimos ter a nossa autonomia, tá, para alguns desenvolvimentos. Então, assim, é uma área muito importante, mas hoje não tem uma lei que rege essa área. E a gente tem que trabalhar para que tenha uma lei. Desde 2015 está em trâmite no Congresso Nacional, nasceu lá no Senado esse projeto de lei. Depois, em 2017, ele saiu do Senado, foi aprovado, foi para a Câmara dos Deputados, né? E hoje ainda está lá em tramitação. Mas é um projeto de lei que vem trazer regras sólidas para esse ambiente, né? Para esse ambiente de pesquisa clínica. Então, vai trazer mais previsibilidade jurídica. E o que seria isso, Fernando? É o seguinte, imagina que eu vou investir milhões num estudo clínico. Será que eu vou trazer esse estudo para o Brasil? Eu não tenho uma lei que rege a área. Hoje em dia, a área é regida por resoluções, por normas que são mais fluidas, são mais fáceis de serem alteradas. Então, muitas vezes, falta essa segurança para quem vai investir no país. Então, a lei vem trazer isso, né?
Além disso, ela vem estipular prazos de análises mais competitivos, ela vem colocar um teto, vem dizer para o seguinte, fala, olha, Anvisa, você só vai ter 120 dias para analisar um estudo. Você não vai poder levar 1 ano e meio, 120 dias. Né? Então, a lei vai trazer esse tipo de coisa também. Né? Sem falar que ela vai mexer na instância ética. Né? A proposta é que não é que a gente vai deixar de ter uma análise ética, mas hoje ela é dupla, a ideia é que ela seja única, né? Única e bem feita, continuando muito rigorosa, mas que a instância nacional ética tenha mais gestão, mais governança. Dentro do Conselho Nacional de Saúde hoje ela não tem, né? As pessoas trabalham só pós-expediente, enfim. A gente tem que ter pessoas dedicadas, né, full time, as pessoas o dia inteiro trabalhando, né, como sua atividade principal, fazendo análise ética de estudos clínicos para o país. Né, isso é fundamental, isso é muito importante. Então nós acreditamos que isso indo para o Ministério da Saúde, a gente vai ter um ambiente aí muito mais favorável à pesquisa clínica no país. Tá? E tem um outro ponto importante do projeto de lei, que não está destacado aqui, mas eu falo para vocês, que é fornecimento de medicação pós-estudo. Essa é uma questão importante. Né? O projeto de lei ele define 5 anos de prazo para que o patrocinador forneça a medicação àqueles pacientes que estiverem se beneficiando do tratamento. Então, isso vai dar uma segurança muito maior para o voluntário de pesquisa participar do estudo. Né? Hoje em dia isso é feito? Sim. Né? Hoje em dia é obrigatório que isso seja fornecido e não tem um prazo limite. Mas na prática o que nós vemos é que os médicos eles não embasam muito isso. São poucos casos em que você tem o fornecimento de medicação pós-estudo. O projeto de lei, né, trazendo esse tema à tona, vai fortalecer, vai dar mais segurança para que o médico prescreva. Se ele percebe que o paciente está se beneficiando da medicação, ele vai embasar que aquilo seja continuado. Tá? Bom, aqui é só um mapa para mostrar o andamento do projeto de lei, tá? Tanto no Senado quanto na Câmara. Mas vamos falar um pouquinho, então, desse como podemos chegar. Né? Então, isso é um trabalho que a Bracro vem fazendo bastante, que é o fortalecimento da Anvisa. Temos um acordo, né, diretamente com os gestores da Anvisa, que toda vez que estivéssemos falando de pesquisa clínica, especialmente em congressos médicos, congressos científicos, a gente ia conclamar os nossos colegas, os outros demais profissionais de saúde, a olharem para a Anvisa. Né? A Anvisa é uma agência de um trabalho muito competente, com servidores muito competentes mesmo, ela é uma agência muito capacitada. Né? Não se coloca em xeque a qualidade do trabalho da Anvisa, mas faltam servidores. Então, há de se ter uma mobilização, né, do setor regulado, dos profissionais da área, para que a gente consiga aumentar o número de servidores da Anvisa. Né? Isso vai trazer, de uma maneira geral, mais segurança sanitária para o nosso país e para a nossa área de atuação. Nós acreditamos muito no protagonismo do Ministério da Saúde, e aqui é destacando o poder executivo mesmo. Tá? O Ministério da Saúde, independente de partido A, partido B, é um órgão, né? É um órgão que precisa... A gente acredita que a pesquisa clínica tenha que ter políticas de Estado, não políticas de governo. Tá? Então, é o governo A, é o governo B, é direita, é esquerda, isso não precisa importar para a pesquisa clínica. Temos que ter políticas de Estado. A lei de pesquisa clínica vai trazer um pouco disso, mas nós precisamos do protagonismo do Ministério da Saúde, dos seus servidores, né, para que eles cuidem bem da pesquisa clínica, né, e ajudem que a gente consiga trazer mais pesquisa para o país. E todos têm que atuar, né, para que a gente consiga chegar. Né? A gente está falando assim, como podemos chegar num cenário de protagonismo do Brasil em pesquisa clínica? Tá? Ou seja, então eu já falei da Anvisa, falei do Ministério da Saúde, e a gente tem que falar das nossas empresas. Então as nossas empresas precisam capacitar profissionais, precisam identificar gaps, gargalos, problemas no setor e levar isso para a agência, né, levantar discussões de como a gente consegue melhorar o nosso cenário. Então, o setor regulado tem um papel aí muito importante nesse cenário. Tá? E os centros de pesquisa, os investigadores, os médicos investigadores também têm um papel importante. E o papel importante do médico, lembre-se, ele está lá na ponta da nossa cadeia de pesquisa clínica e é ele que conversa com o paciente. Né? No nosso setor de saúde, o tomador de decisão é o profissional médico, a gente sabe disso, é ele que prescreve, ele que vai dizer para o paciente, olha, toma isso, toma aquilo,
né? Ele que vai dar a receita, ele que vai dizer assim, olha, então você vai tomar um na hora do almoço e um à noite. É o profissional que é o tomador de decisão. E ele, dentro da pesquisa clínica, ele não toma a decisão pelo paciente, mas ele pode estimular o paciente, né? É uma questão de fórum íntimo, o voluntário dizer assim, eu quero participar da pesquisa ou eu não quero participar da pesquisa, né? É o paciente que define. E ele vai assinar dizendo que quer participar. Se no dia seguinte ele disser que ele não quer participar, ele simplesmente vai dizer, fala, olha, eu não quero mais participar, retira o seu termo de consentimento livre e esclarecido e pronto, vida que segue, tá? Isso é uma questão muito importante, entender qual é o papel do voluntário aí. Mas retomando aqui a importância do centro de pesquisa e do investigador, então é esse papel dele conversando, né, com o seu paciente, mas também o médico como trabalhando no estímulo pela vinda de mais pesquisas, quer seja conversando com colegas fora, quer seja conversando com a indústria farmacêutica. A partir do momento que o médico está preparado a participar de um estudo, ele vai estimular as partes, ele vai dizer, opa, eu estou apto a participar de pesquisa clínica, por que você não me manda um estudo? Eu quero mais estudos. E esse estímulo vai dar mais força para a gente ter um ciclo virtuoso no setor. Ou seja, mais estudos vindo ao Brasil, mais pacientes envolvidos, né? E estimular esse ciclo bastante importante para a área da saúde. Aqui eu destaquei embaixo uma coisa importante, né? Uma dúvida que surge, né? Nós estamos com o stand aqui no evento, aqui no congresso, e já conversamos com alguns, né? Alguns colegas congressistas, e é uma dúvida que eles têm, falam, mas eu posso participar de um estudo? Como eu posso ser um investigador de um estudo? Né? E nós fomos explicando, né? Foi o que eu falei mais cedo. O estudo ele vem complementar a atuação que o profissional já tem. O profissional ele é um cirurgião, ele atende no consultório, vai seguir a vida normal dentro da sua prática médica corriqueira. Tá? Agora, dentro de um ambiente de estudo, ele vai ter que atender, ele vai ter que seguir aquele protocolo, aquelas regras. E é isso que vai fazer a diferença do dia a dia. Mas uma coisa não impossibilita a outra. Isso que é o mais dinâmico. Então, a gente vem falando muito até com estudantes de medicina. A Abracro vem participando de alguns congressos universitários, né, em escolas de medicina, de farmácia, de biomedicina, e a gente fala para os profissionais a respeito da pesquisa clínica. Olhem para a pesquisa clínica, conheçam um pouco mais, né, e considerem participar. Esse é um passo importante. A gente também não pode ficar estimulando a pesquisa clínica e olhar para a grade curricular dos cursos de saúde e não encontrar a pesquisa clínica, que é o que nós temos hoje. Os profissionais saem da faculdade e não conhecem, não têm intimidade com a pesquisa clínica. Então, nosso papel é estimular que os profissionais passem a conhecer um pouco mais, né? E como a gente faz isso? A gente estimula nesses eventos e a gente gera muito conteúdo. Tá? Então, é uma das maneiras que vocês têm de conhecer um pouco mais da pesquisa clínica é procurando a Abracro, siga em rede social, entre no nosso site, procure participar de um evento, enfim, essas são algumas possibilidades. E aí o que eu estava destacando aqui é o seguinte, alguns médicos falam que gostam de trabalhar baseado em medicina baseada em evidência, né, em seguir protocolos, diretrizes terapêuticas e tal, protocolos clínicos, né, diretrizes terapêuticas, que é uma aplicação da ciência. Agora, o meu convite a vocês é, venham fazer parte do desenvolvimento dessa ciência. Né? Você pode aplicar a medicina baseada em evidência, mas a medicina baseada em evidência, a evidência é gerada dentro de estudos clínicos. Né? Então, vem para o lado de cá, dá um passo para cá nessa cadeia de informação, né, de evidências clínicas, dá um passo e vem participar com a gente de pesquisa clínica. Né? É isso que eu gostaria de estimular a todos vocês. Bom, e agora já partindo para a gente encerrar, né? É muito fácil falar de pesquisa clínica. Tá? Por que é muito fácil? Porque é uma situação em que, quanto mais estudos nós tivermos no Brasil, todos ganham, ninguém perde. Em algumas situações, você fala assim, eu vou estimular a minha área de trabalho, mas talvez alguém vai perder com isso. Quando a gente fala de pesquisa clínica, né, procurando estimular a vinda de mais estudos clínicos de fora aqui para o Brasil, todos ganham. Né? Essa é uma situação muito importante e que eu convido vocês a refletirem comigo aqui. Tá? Tendo do ponto de vista financeiro, a atração de investimentos, eu mostrei alguns números para vocês, são números grandes. Né?
E tem que pensar que quando a gente fala que o setor vai receber o aporte de 2 bilhões de reais diretos por ano, onde vai parar esse dinheiro? Esse dinheiro vai parar nos centros de pesquisa. Remuneração para o médico, para o farmacêutico que vai cuidar, né, da dispensação lá do medicamento de estudo, né? Vai envolver as empresas envolvidas? Claro, as empresas também vão, mas principalmente lá na ponta, para o centro de pesquisa. Então tem um retorno financeiro, tem um olhar de business aí, de ciência, de assistência e de business, né? Que operam juntos e que é muito interessante. Os pacientes ganham. O paciente só ganha com a vinda de mais estudos. Por quê? Porque ele não é obrigado a participar. Agora, se eu tenho uma determinada doença e quero me voluntariar a participar de um estudo, quando eu vou procurar estudos, se eu tenho uma só opção, pode ser que eu não me encaixe nos critérios. Agora, e se eu tiver 10 opções? Opa, aumenta a minha chance, né? Em alguns casos, como eu comentei, que a pessoa já está numa situação que já não tem uma outra alternativa terapêutica, pode ser a única opção de sobrevida, de qualidade de vida num momento difícil. Tá? Ou seja, o paciente só tem a ganhar. Os pacientes só têm a ganhar. Tá? Tem um ponto importante, ainda falando um pouco desse lado financeiro. Quando a gente diz que 50 mil novos pacientes por ano em pesquisa clínica, automaticamente a gente já está fazendo uma desoneração do SUS. Por quê? Porque esses pacientes eles seriam tratados em algum lugar. Quando eles são tratados dentro de um ambiente de pesquisa clínica, o custo todo desse tratamento, exames e tudo mais, vai para a iniciativa privada, vai para uma indústria farmacêutica. Ou seja, se eu tenho uma fila de pacientes para receber uma determinada medicação, que geralmente é de alto custo, eu tenho uma fila com 50 mil pacientes, se eu começo a fazer uma pesquisa e tiro 10 mil pessoas dali, oxa, essa fila vai começar a andar. Né? Ou seja, então tem um papel muito importante também de desoneração, tá? Direta do SUS. Esse é um papel importante. Sem falar desse déficit da balança comercial de saúde, que hoje ela é super negativa, né, na área da saúde. Se a gente começa a atrair mais investimentos com pesquisa clínica, a gente já começa a ir para um patamar de equalizar esse déficit. Muito bem, então os pacientes podem se beneficiar, eles podem ter a opção de um tratamento, né? A gente vai ter um papel importante que é o estudo de uma medicação na população brasileira, ou seja, se chegar uma nova medicação, uma medicação de ponta, e formos avaliar como será que ela, vamos supor que é uma medicação que não teve estudo feito no Brasil, mas teve nos Estados Unidos, no Japão e na Europa. E aí a gente vai tentar fazer o registro dessa medicação no Brasil. E aí, como será que ela se comporta na população brasileira? Como será que é a resposta do brasileiro a essa medicação? Né? A partir do momento que eu tenho uma grande quantidade de centros de pesquisa do Brasil envolvidos nesse desenvolvimento, a partir do momento que essa droga estiver pronta para ser comercializada e tiver dentro do rol do SUS, enfim, eu já vou saber, eu como médico, já vou ter mais segurança para poder prescrever, eu já conheço melhor essa medicação, eu já sei como ela vai atuar no brasileiro. Né? Então esse é um ponto importante também. Bom, e já para os profissionais da saúde, né, como eu comentei, mais empregos de qualidade e possibilidade de participar, né, você pode ter o atendimento ali, o assistencial, corriqueiro, rotineiro, tradicional, ao mesmo tempo que você pode ter um pé num barco da pesquisa clínica, em que você vai estar participando do desenvolvimento de uma nova medicação, com possibilidades de ser um dos coautores da publicação de um artigo internacional, numa revista científica bacana, né? Muitas vezes a gente ouve falar que os pesquisadores eles precisam sair do Brasil, que não tem estímulo para que eles fiquem aqui. Tenho certeza absoluta que a partir do momento que a gente aumentar a quantidade de estudos clínicos no Brasil, a gente vai reter esses talentos aqui. Né? A cadeia farmacêutica não chama cadeia à toa. Desde a produção de uma nova droga, né, até o seu teste final, na outra área aqui, na pesquisa clínica, são vagões. Se eu começo a estimular a pesquisa clínica, a gente vai começar a conduzir esse trem de tal maneira que todos vão andar.
Então, os pesquisadores básicos, quem desenvolve e produz ingredientes farmacêuticos, eles vão começar a produzir mais, eles vão ter mais estímulo e toda a cadeia vai se beneficiar. Enfim, nós realmente acreditamos que com mais pesquisa clínica, todos ganham, né? E todo o Brasil tem a ganhar. Bom, como participar? Se você tem interesse, gostou da ideia, quer se aprofundar, né, eu convido vocês, estaremos aqui durante todo o evento num stand, né, o nosso stand ele é da Abracro, da SBMF e da Interpharma. A Interpharma é uma associação de indústrias farmacêuticas de pesquisa, né, então as multinacionais, basicamente as multinacionais farmacêuticas que são associadas à Interpharma, e a SBMF, que é a Sociedade Brasileira de Medicina Farmacêutica, é a organização médica, né, que atua na indústria farmacêutica. Então é interessante conversar um pouquinho com os médicos que atuam na indústria farmacêutica, entender qual é o papel que ele ocupa, né, o que ele pode fazer dentro dessa cadeia farmacêutica toda que eu comentei com vocês, né, especialmente a pesquisa clínica. Bom, eu agradeço pela atenção de todos vocês. A gente ainda tem alguns poucos minutos, mas a gente pode eventualmente abrir para algumas perguntas, se vocês tiverem qualquer questão com relação a isso. Tá? Essas são as empresas que hoje compõem a Abracro. E aqui estão as nossas redes sociais, que eu estimulo todos vocês a entrarem lá. Nós temos um canal no YouTube que tem vídeos, né, que trazem um pouco do nosso histórico, entrevistas com médicos, falando um pouquinho mais da pesquisa clínica, dando um pouco mais de detalhes. Enfim, então foi um prazer e estou aqui à disposição. Muito obrigado.